Então, é o seguinte, a ideia da aula de filosofia hoje é uma conversa, certo? Por isso que eu deixei a aula para as 8h30 e coloquei primeiramente as atividades. Lá da página 22, que eu pedi para vocês fazerem o Reflexão em Ação, é uma discussão que na semana passada, na aula de semana passada. Lembram quando a gente falou do discurso de Sócrates, falamos da retórica, falamos dos sofismas, né? Então, haviam os filósofos sofistas, que era o que Sócrates combatia, né? Então, os sofistas, o objetivo dos sofistas é convencer o outro, né? Ou seja, nem sempre com a argumentação correta, e o Sócrates vai combater isso, vai falar, vai discutir. Inclusive, o Platão, que é discípulo de Sócrates, ele também vai sofrer, porque ele também vai discutir, por exemplo, democracia na Grécia. Vai falar que aquela democracia não é uma democracia efetiva. E aí ele vai ser questionado, porque eles vão dizer que, em vez de defender a democracia, ele questiona aquele modelo de democracia, né? Que ela não era realmente um modelo efetivo de democracia, onde era um modelo altamente excludente. A gente vai discutir ainda sobre a Grécia, o segundo bimestre, sobre o mundo grego, a formação do mundo grego, e também vamos fazer essa junção com filosofia, tá? Vamos fazer algumas dobradinhas aí de filosofia e história falando do mundo grego, né? Que é o berço também da filosofia ocidental. Então, ali na página 22, número 1 e número 2, né? Número 1, estabeleça uma relação entre o discurso retórico combatido por Sócrates e o discurso político da atualidade. Nós falamos sobre isso na aula passada, né? Então, olha só, crimes políticos, né? O próprio processo eleitoral. Tem que haver, dentro de um processo eleitoral, uma articulação retórica e uma articulação não só política, mas retórica, de eloquência, muito bem organizada, para que aquele político X ou Y se sobressaia. Às vezes, tu tens até indivíduos que são bons, né? Pessoas que tu conhece, só que por não ter uma retórica, uma eloquência, né? Um discurso que consiga convencer as pessoas, ele acaba não sendo significativo, mesmo político, infelizmente, porque o mundo político é construído através de retóricas, né? Através da eloquência. Né? Essa questão, essa relação, ela é fundamental. Então, é algo que é discutido ou que tem o seu fundamento lá na antiguidade, lá na Grécia, mas é extremamente atual. Então, um conceito de mais de 3.000 anos atrás, uma aplicabilidade muito, muito bem articulada nos dias atuais. Então, é essa percepção. E a número 2, quem seriam os sofistas do nosso tempo, né? É um discurso, né, gente, sempre para beneficiar um grupo específico. Então, os sofistas, eles não estavam interessados no bem comum, eles estavam interessados em defender um discurso X ou Y para beneficiar também um grupo X ou Y. E isso se constitui historicamente na formação do nosso próprio território. Então, quando imperialista, de superioridade, de eurocentrismo, querendo ou não, é um discurso sofista. É um discurso para convencer quem? Quando eu tenho, na formação do território brasileiro, e a tomada de posse do Brasil, e uma articulação de um discurso para falar que o indígena ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, porque ele é preguiçoso, e eu não levo em consideração todos os aspectos culturais dos grupos indígenas, dos nativos, eu não levo em conta que quando o europeu chegou aqui, ele tomou posse de um território em que aqui já haviam mais de 5 milhões de pessoas vivendo e que impuseram, né, foi uma imposição da sua cultura, ou seja, eu não vou me despir como índio, como diz o poema, mas eu vou vestir o índio.
né, da minha cultura, da minha religiosidade, da minha crença, da minha relação com o trabalho, né, que é diferente da relação com o indígena, daí o indígena vai fugir, ele vai para o interior, ele vai se isolar. Então, o próprio discurso étnico de superioridade racial, teorias científicas de medição de crânio falavam, nesta época, de século XVI, XVII até século XVIII, que o africano tinha um crânio menor, por isso ele era inferior. Então, é um discurso de superioridade novamente. Tá? Então, é um discurso para quem? É um discurso sofista. É um discurso para manutenção de quem está no poder. Então, é um discurso de superioridade para manter um grupo cativo, que é o grupo, ou o grupo indígena, que até 1750, ou seja, até século XVIII, era no Brasil escravizar nativos indígenas. Tá? Só depois que essa lei foi... Houve uma bula papal, um documento, né, emitido pelo Papa, que... Olha que louco isso! A escravização dos indígenas. Permitia, falando da Guerra Santa, da questão religiosa. Então, tudo isso é um discurso sofista de manutenção de um grupo no poder. Um outro exemplo de um discurso sofista efetivo na história é o próprio discurso da União Soviética na Revolução Russa. Então, para quem era aquele discurso? Um discurso de paz, pão e terra, e todo o poder aos soviéticos. Era o discurso das teses de Lenin. Esse era um discurso sofista. Quando assumiram o poder, houve uma guerra civil e aplicaram o comunismo de guerra, que era um regime tão autoritário quanto o czarismo. Quando eu pego a União Soviética e eu destroço sua história e percebo que mais de 5 milhões de pessoas morreram de fome, e ao todo mais de 9 milhões de pessoas morreram na União Soviética, então, para quem era aquele discurso de paz, pão e terra e de todo poder aos soviéticos? É um discurso sofista? Então, historicamente, nós fomos construídos, tá, através desses discursos, querendo beneficiar um efetivo, né? Então, justifique sua resposta. Falando dessa retórica do artifício, né, gente, do convencimento. Muito bem. E vocês, o que vocês colocaram aí? Estão de acordo com o que eu falei? Discordam de alguma coisa que eu disse aqui? Vamos colocar a opinião de vocês. Eu coloquei que as pessoas que seriam sofistas no nosso tempo poderiam ser os políticos, né? Porque eles usam muito a retórica junto com uma manipulação para ganhar vantagem, né? Sim, discurso de um grupo, né? Vai lá, eu também botei isso. Também colocou isso? Eu botei parecido. Uhum. João, Anthony. Eu botei qualquer pessoa, qualquer dona de fábrica, ou qualquer pessoa assim que seja chefe de algo, manipula alguma coisa para ao bem dele, no caso. Então, tipo, ele usa de algo, da palavra, no caso, para manipulação dos funcionários ou de qualquer pessoa a benefício dele. Ele tenta convencer, né, prof? Sim, eu vou usar o exemplo do Anthony ali, quando fala de empresa, né, que o Anthony falou, enfim, né, quem está à frente de lideranças. Historicamente, se a gente for estudar também, a gente vai perceber muito isso, né? Quando tem uma grande empresa, a empresa, ela junta os funcionários, e ela no seu discurso fala assim: vocês não são trabalhadores para mim, vocês fazem parte da empresa. E esse discurso é um discurso de convencimento. Vocês são tão importantes quanto eu. É claro, porque se eu, com as minhas palavras, com o poder da minha oratória, faço aqueles indivíduos se sentirem importantes, né, para mim, para a minha empresa, eles vão trabalhar mais. E como é que é? E paralelamente a isso, ou automaticamente, se ele trabalha mais, a empresa tem mais
lucro. Então, também não deixa de ser um discurso, querendo ou não, sofista, de convencimento. Quanto mais eu me sinto parte integrante daquele grupo ou daquela empresa, mais eu vou trabalhar, mais eu tenho rentabilidade. Então, de produção. Eu vou dar um exemplo de países de primeiro mundo em que o horário é muito mais flexível e as leis trabalhistas são muito mais flexíveis do que no Brasil. Em que sentido? Em países de primeiro mundo, ou empresas que têm uma perspectiva de produção diferente, que ela quer a produção, não a produção física, ou seja, do trabalho da força humana, mas a produção intelectual, geração de produto e de conteúdo, não importa se o cara está em casa, se o cara está jogado no sofá, se o cara está numa sala de jogos, porque tem muitas empresas com essa perspectiva, ou seja, se o indivíduo está bem, se ele está bem, ele vai produzir mais conteúdo. Essa é a lógica. Empresas de produção de conteúdo, o teu funcionário precisa estar bem. Quando o teu funcionário não está bem, ele não consegue produzir conteúdo. Ou seja, ele não consegue ter a rentabilidade que deveria ter. Não aquela rentabilidade da Revolução Industrial, lá dos tempos modernos, do trabalho altamente repetitivo, que eu não preciso pensar, não preciso de ser pensante, só ser que executa o que eu falo para ele executar. Quando eu tenho uma nova geração, que é a geração de vocês, a minha está iniciando esse caminho, a minha geração, mas quem vai efetivar essa nova geração de novas relações de trabalho e o trabalho enquanto produção de conteúdo é a geração de vocês. Então, essa perspectiva ela é muito interessante, ela já vem sendo colocada em prática. Floripa tem algumas empresas nessa perspectiva já, que entendem que o funcionário precisa estar bem. Na Europa, o trabalho é de 6 horas por dia, porque entende-se que se nessas 6 horas eu tiver uma produção funcionário, porque ele vai ter mais tempo com a família, ele vai ter tempo para descansar, ele vai ter tempo também para consumir, também para ir a bibliotecas, também para se aperfeiçoar. Eu tenho uma geração de trabalho muito melhor, né, do que aquele indivíduo que está cansado, que está estressado, que tem que trabalhar 3 períodos por dia para conseguir sustentar a casa, e chega em casa, tem N situações. Então, tudo isso é fundamental. Gente, uma coisa bem significativa para a gente pensar na filosofia agora é a situação que a gente vive hoje. Esses impactos, tanto na filosofia quanto na sociologia, dos indivíduos pós-pandemia, né? A sociedade, não só a sociedade de maneira geral, pensar, claro, na economia e tudo mais, mas o indivíduo. Como que ele vai sair? Eu assisti lá na CNN, uma entrevista do Pondé. Quem tiver a oportunidade, ele é um filósofo muito, muito interessante. E ele falou uma coisa que eu acho que muita gente pensa, mas ninguém fala. Ele disse o seguinte, que esse discurso que está se falando aí, que a gente vai sair melhor do que a gente entrou na pandemia, é uma falácia. Ninguém vai sair melhor. Daí é um discurso também, é claro, esperançoso, né? Esperança não do verbo esperar, de esperançar, de achar que vai ter algo melhor, que também é importante, ele falou, mas efetivamente o indivíduo não vai sair melhor. Não vai sair melhor porque, em termos de Brasil, um grande número de desemprego, problemas financeiros, tá? A questão psicológica também, o impacto que isso causa, todas as relações sociais, a relação com a escola, ele foi falando, ele foi meio que esmiuçando, e é muito interessante a forma dele pensar e dele articular esse pensamento, falando desse mundo pós-pandemia. O que vocês acham disso? Ô, prof, quem é que cuida no estado especificamente das condições de um indivíduo? Por exemplo, assim, eu sei que no geral acaba sendo o estado em si, o governo que lida com esse tipo de situação. Mas, por exemplo, que pessoa, que cargo pensa como uma pessoa vai sair, por exemplo, prejudicada psicologicamente, ou uma pessoa que vai sair prejudicada economicamente, só que especificamente nesse ponto. Bem sincera?
Quer uma resposta? Ninguém. Ninguém. Infelizmente. Se fala sempre de uma maneira geral, mas não se tem uma efetiva política pública pensando nesse sentido. A gente não tem nenhum discurso muito claro a nível de educação no Brasil hoje, com a situação que a gente está vivendo. A gente não tem uma diretriz clara. Nós temos caminhos, mas uma diretriz para seguir, a gente não tem. Vou dar um exemplo bem básico. Aula de hoje. Nós temos mais de 30 alunos. Tem 13 alunos assistindo a aula. Entendeu? E aí? Uhum. Então, assim, ó, são coisas, básico isso, é mínimo, né? Porque nós estamos vivendo uma pandemia, sim, é uma alternativa, não é a alternativa ideal, não é ideal, mas é a alternativa que nós temos hoje. Hoje é essa alternativa. Nós iniciamos o nosso recesso lá, meados de abril, já faz um mês, nós temos mais um mês de maio inteirinho. Então, são 2 meses. 2 meses, por exemplo, sem nenhum tipo de articulação, como é que nós voltamos depois disso tudo? Nós sabemos que vamos ter um novo calendário, uma reorganização, mas esses momentos são fundamentais. Eu estou falando do micro, aqui, nessa. Imagina pensar uma relação macro sobre essa situação toda. E o indivíduo, como é que ele está? Como é que eu, indivíduo, vou sair de todo... Vocês já pensaram nisso? Como é que vocês, Maria, Heloísa, Rian, João Pedro, Antony, Bruna, enfim, Ana, Caio, Cauã, João Custódio, como é que eu, indivíduo, eu, Joyce, vou sair dessa situação melhor do que eu entrei? Nunca. Desse período? Já pensaram nisso? Isso é pensar filosoficamente falando. Vocês concordam com o Pondé, que ele diz que a gente não vai sair melhor? Ou discordam? Bom, eu concordo que a gente vai sair Discordo. pior. Tu discorda, então, Anthony? Discordo que a gente vai sair pior, no caso. Tu acha que tu concorda com o Pondé que a gente vai sair pior do que a gente entrou? Ah, tá. Então, confundi as frases. Sim, eu concordo que a gente vai sair pior, porque, tipo, não tem um país que sofreu uma crise e saiu melhor do que ele estava antes. Tipo, antes de acontecer essa crise. Eu acho que exemplos, a gente tem que trabalhar em cima de exemplos, né? Eu acho Sim. que não tem. Eu acho, na minha opinião, que não tem como sair melhor. Não tem. Eu acho que assim, eu acho que tem pontos. Alguns aspectos que a gente pode tirar positivos disso. Por exemplo, assim, aqui em casa a gente ficou muito mais próximo e muito mais unido do que a gente era antes. A gente briga muito menos do que a gente brigava quando a gente chegava da escola, ou quando o pai chegava do trabalho, sabe? Eu acho que algumas coisas assim que vai de família para família, pessoa para pessoa, pode ser positiva, pode ser negativa. Assim como aqui em casa está sendo bom, pode ser que na casa de outras pessoas esteja sendo horrível, que ninguém consiga olhar na cara de ninguém. Mas aqui está sendo bom pra gente. Então, a relação familiar, por exemplo, pode ser levada como um aspecto positivo nesse sentido. E se a relação familiar é positiva, a relação individual também é da sua construção cognitiva, porque o indivíduo é como pensa Aristóteles, né? Sócrates e Platão pensavam o indivíduo assim, tipo, corpo físico uma coisa e intelecto, espírito outra, separadamente. E o Aristóteles, ele faz uma grande sacada que ele fala que o indivíduo é uníssono, ou seja, eu sou corpo, alma e espírito, eu sou um indivíduo detentor de tudo isso. Tem a questão cognitiva, ela não está separada. Se eu estou bem na minha casa, nas minhas relações familiares, eu vou produzir muito mais, cognitivamente falando, né? Quando vocês estão mal, quando aconteceu algum problema, vocês não estão bem, a gente não consegue produzir. A gente não tem o mesmo nível de produção, a gente não tem interesse. Aquilo que todo mundo fala para a gente é vazio, porque nós não estamos bem. O indivíduo é complexo. Ele é um ser único e multifacetado também, né? Então, é interessante pensar
nessas relações, e também é interessante pensar no micro e no macro, ou seja, numa situação, o Anthony, a perspectiva do Anthony é interessante, por quê? Porque você não tem como sair de uma situação dessa melhor do que, tipo, o Brasil, né? Tinha lá um índice de crescimento de 2%, enfim, e agora a gente sabe que a gente vai ter um recesso. Então, economicamente, sabemos das situações que vamos vivenciar e vamos demorar alguns anos para poder superar relações educacionais que também têm se alterado muito, né? E o Brasil é um país altamente desigual. Então, vocês têm essa oportunidade de estarem aqui, de nós estarmos falando sobre isso, estarmos discutindo filosofia, de estarmos ao vivo, mas uma boa parcela significativa da maioria dos jovens e adolescentes não tem. Eles vão na escola para buscar o alimento. Nem o alimento eles têm. Nós temos uma realidade, gente, de pessoas que não têm nem acesso à internet. Quando tem, não é aquela internet móvel do celular do pai, é quando o pai chega do trabalho, se o pai não está fazendo trabalho remoto, né? O pai vai emprestar, o filho vai dar uma olhadinha e fazer alguma outra atividade e... Então, essas relações, todas essas relações estão se alterando. Então, essa percepção de como vamos sair, e eu acho que penso, né, que essa situação de pandemia deixou muito claro uma nuance muito tênue das desigualdades no nosso país, né? Quem é que pode fazer remoto? Quem é que pode estar em casa? Isso, quem? É uma maioria ou uma minoria? E além de ter deixado bem claro, né, professora, que todo tipo de governo e todo tipo de política não está preparada para todos os tipos de situações, né? Não. Com certeza. O Brasil já estava se recuperando de uma pequena crise antes de acontecer a pandemia, né? Porque ano passado já foi um ano bem, né? Da economia estava baixíssima, né? Daí vem essa pandemia, daí... Claro que não vai sair da pandemia como se melhorasse, né? Isso, nós viemos de anos, né? Viemos de escândalos, viemos de problemas políticos, de corrupção, de falta de políticas públicas em vários setores, né? E agora nós temos mais essa situação, né? Que não é exclusiva do Brasil, mas que nós temos que o poder público, não também, obviamente, mas o poder público tem o dever de estruturar e criar políticas públicas para minimizar esse é o efetivo trabalho do governo, né? Ou seja, minimizar, tá? Todos esses impactos que nós vamos ter advindos desta pandemia. Isso é muito interessante a gente pensar dentro da filosofia, dentro de uma retórica sofista, né? Qual vai ser o discurso que nós vamos ouvir? Será que esse discurso vai condizer com a prática que nós estamos vivenciando? Que tipo de discurso que nós estamos ouvindo hoje, que nós ouvíamos antes e nós vamos ouvir ali na frente? Então, essa ideia de a gente ter essa percepção, que é um discurso altamente retórico, né? E não um discurso efetivo no sentido de argumentação ou de criação de políticas públicas para melhorar a nossa qualidade de vida, a função da política pública é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa é a função. Então, se eu tenho uma boa escolaridade, eu tenho uma melhor qualidade de vida. Se eu tenho a economia cresce, eu tenho uma melhor qualidade de vida. Então, todas as políticas públicas criadas, elas têm um motim, que é melhor qualidade de vida do indivíduo. Então, ela tem que ter isso bem claro. De que maneira isso se deu historicamente, como disse o Anthony, para a gente pensar, de que maneira isso se dá e de que maneira isso vai ocorrer também. Então, vocês vão vivenciar, vocês vão ser fruto dessa geração. Quando vocês estiverem lá na frente, vão estar discutindo historicamente o que aconteceu. Vocês estão vivendo um momento histórico único. Vocês são... e isso é muito interessante a gente estar pensando. Galerinha, mais alguém para falar alguma coisa sobre isso? Ô, prof,
tipo assim, né? A pandemia agora eu sei que foi tipo um acontecimento muito grande, né, para todo o Brasil e todo o mundo, né? Mas para frente disso vai vir muito mais coisas, né? Muitas mais situações que vão acontecer referente a isso, né? Sendo num aspecto bem ruim, né? Aspectos políticos, sociais, econômicos, né? Nós vamos, Isso. depois que passarmos por isso tudo, voltarmos, não vai ser igual, entende? O nosso retorno Exatamente. não vai ser igual. Eu penso que as articulações devem ser diferentes e o pensamento também, né? Eu estava assistindo também uma palestra falando que até os rumos da educação devem ser repensados a partir dessa pandemia, né? Então, deve haver um estudo para ver, né, e para suscitar algumas discussões, né, a partir de tudo isso. Amores, vai Até tudo isso se normalizar, né? sim, vai cair a nossa. Já vai dar 9 horas, gente, rapidinho, né? Pô, muito legal. Ó, presta atenção. Para a próxima aula de filosofia, que é quinta-feira que vem, tá? A gente vai fazer a discussão, só que aí a gente não vai entrar 8h30, porque vai ser mais de um encontro desse online, tá? Então a gente vai entrar já 7h20 com aula ao vivo, para poder discutir as conexões da página 24. E eu vou já deixar aí a discussão que a gente vai fazer também, a gente vai fazer como se fosse 2 discussões, então nós vamos precisar de 2 tempos desse do Zoom, e a gente vai fazer uma discussão sobre narcisismo, tá? Eu vou deixar aí certinho o que vocês devem ler, para a gente poder fazer essa discussão que vai ser bem legal, quinta-feira que vem. Então a gente já vai entrar ao vivo 7h20, tá? Para a gente ter tempo hábil e fazer 2 encontros, vai ser pouco daí, tá? Meia hora para a gente poder discutir. Certo? Certo. Combinado? Combinado. De Deus, que no Combinado, deserto andava. Então tá bom. Combinado. Aí eu quero vocês falando. A Maria, o Anthony e a Ana falando um monte. E o estão indo? Oh, gente, vamos conversar, vamos falar, vamos expor a opinião de vocês, que é o momento de expor a opinião de vocês, tá? Não existe uma opinião certa ou errada. Existem diferentes, que uma complementa a outra. E é fundamental participar de vocês. Porque tem um povo aí que fica jogando FIFA o dia todo, sabe? Ah, tá. Quem é? Não sei. Não sei. Quem é, será? Quem será que é? Certo, amores? Então, um beijo pra vocês. Eu vou deixar ali as Valeu, coisas certinho. Beijo, E a prof. gente Bom final volta de semana que semana. vem, tá? Beijo. Tchau, Tá tchau. bom, pra você. prof. Beijo, tchau. Tchau. Ops.